Em um mundo onde as fronteiras das nações são constantemente testadas e redefinidas, a linha de frente ucraniana apresenta uma das mais cativantes histórias de resiliência e estratégia. À medida que as batalhas continuam, a situação se desenrola com uma mistura de reviravoltas esperadas e inesperadas que capturam a atenção de muitos, especialmente daqueles que já viveram o suficiente para testemunhar o fluxo e refluxo da história. Hoje mergulhamos nos últimos desenvolvimentos deste conflito em andamento, focando nas manobras ousadas e na determinação feroz que caracterizam as forças ucranianas. Nosso foco se volta para a região de Belgorod, um nome que se tornou sinônimo da mais recente ofensiva ucraniana. Relatos surgiram sobre uma série de ataques ucranianos que foram recebidos com rápidas respostas russas, pintando um quadro vívido da natureza dinâmica e muitas vezes imprevisível da guerra. O exército ucraniano, tendo lançado vários ataques na direção de Belgorod, inicialmente fez algum progresso antes de enfrentar forte resistência. Imagens e relatos de perdas de equipamentos ucranianos começaram a circular, atraindo a atenção para a intensidade dos confrontos. No entanto, não se pode ignorar as rápidas contramedidas russas, facilitadas principalmente pela proximidade de suas forças estacionadas na área de Kursk. Esta vantagem estratégica permitiu à Rússia mobilizar rapidamente operadores de drones, contra-atacando os avanços ucranianos e mostrando as capacidades da guerra moderna, que se tornaram cada vez mais prevalentes nos últimos anos. Apesar dos contratempos, as forças ucranianas mostraram uma tenacidade notável. A cidade de Demidova se destaca como um testemunho de sua determinação. Relatos conflitantes de fontes ucranianas e russas adicionam uma camada de complexidade à narrativa, deixando um manto de mistério sobre o verdadeiro estado de controle. Tropas ucranianas supostamente conseguiram entrar em Demidova pelo sul, provocando debates sobre a extensão de seu domínio na área. Esta incerteza é um lembrete claro da névoa da guerra, onde a clareza muitas vezes escapa até mesmo aos observadores mais experientes. A incursão ucraniana em Demidova marca um momento significativo, sugerindo uma potencial brecha nas linhas defensivas russas. A questão permanece: a Ucrânia capitalizará sobre este avanço para avançar ainda mais, ou as forças russas se reagruparão e recuperarão o terreno perdido? É um jogo de estratégia e resistência de alto risco, onde cada decisão pode alterar o curso do conflito. Este drama em desenvolvimento traça paralelos com batalhas históricas, mas se destaca por si só como um capítulo único na guerra moderna. À medida que a situação se desenvolve, o mundo observa com expectativa contida, ansioso para ver se o investimento da Ucrânia nesta ofensiva renderá resultados duradouros. A continuação de recursos e esforços neste eixo sugere um risco calculado, que poderia redefinir a trajetória da guerra. Em um cenário onde o sucesso é muitas vezes efêmero, a determinação do exército ucraniano em persistir diante da adversidade é nada menos que inspiradora. No entanto, comparações com operações passadas, como as de Kursk, devem ser abordadas com cautela. A escala e o contexto diferem significativamente, e é essencial reconhecer os desafios únicos e as oportunidades apresentadas pela situação atual em Belgorod. A névoa da guerra se estende além do campo de batalha, enquanto informações da região surgem esporadicamente, muitas vezes com um atraso que obscurece o verdadeiro quadro. Esta falta de transparência destaca as complexidades do conflito moderno, onde ambos os lados liberam informações seletivamente para moldar narrativas e manter vantagem estratégica. Enquanto continuamos a monitorar estes desenvolvimentos, fica claro que o conflito ucraniano não é apenas uma questão local, mas global, com ramificações que se estendem muito além do teatro de guerra imediato. A coragem e a resiliência exibidas por aqueles na linha de frente servem como um lembrete poderoso da capacidade do espírito humano de suportar e superar. No entanto, a pergunta persiste: qual será o resultado final desses esforços? Ao ponderarmos sobre isso, convidamos você a se manter informado e a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. Seu envolvimento e curiosidade são vitais enquanto navegamos pelas complexidades desta história em constante evolução. Fique atento
e vamos explorar juntos a narrativa em desenvolvimento de coragem, estratégia e a busca implacável pela liberdade. À medida que fazemos a transição para outras áreas de interesse na frente ucraniana, o foco muda para o leste do rio Siversky Donets, onde as forças russas têm tentado cercar as tropas ucranianas em um semicírculo estratégico. Esta manobra visa capturar e isolar as forças ucranianas, uma tática que obteve graus variados de sucesso. No entanto, o exército ucraniano demonstrou sua capacidade de montar contra-ataques eficazes, como evidenciado por suas recentes ações na direção de Petropavlivka. Relatos sugerem que as forças ucranianas reafirmaram sua presença nessa localidade, uma área anteriormente marcada por intensos confrontos e importância estratégica. É uma correção no mapa de controle territorial, destacando a natureza fluida das linhas de frente, onde os ganhos podem ser temporários e sujeitos a mudanças rápidas. Tais desenvolvimentos sublinham a adaptabilidade e o acume estratégico das forças ucranianas, que continuam a navegar pelas complexidades da guerra moderna com determinação. A resiliência demonstrada aqui serve como um testemunho de sua habilidade em recuperar e manter o terreno, mesmo diante de uma oposição formidável. No entanto, a verdadeira extensão de seu controle permanece parcialmente obscurecida, com algumas áreas ainda marcadas como zonas contestadas. Esta ambiguidade é uma característica definidora do conflito, onde a clareza é frequentemente um luxo e a certeza é ilusória. Avançando mais ao longo da frente, voltamos nossa atenção para o eixo de Pokrovsk. Esta região se tornou um ponto focal de interesse devido aos recentes avanços do exército ucraniano. Aqui, as forças ucranianas conseguiram avançar de Yampil até a localidade de Solone, marcando outro desenvolvimento significativo neste conflito prolongado. A situação em Pokrovsk é particularmente intrigante, dadas as várias narrativas que surgiram em relação ao verdadeiro estado dos acontecimentos. A pressão ucraniana sobre a logística russa tornou-se cada vez mais aparente, com relatórios indicando que as forças ucranianas infligiram danos consideráveis nas linhas de suprimentos e na infraestrutura essenciais para sustentar as operações russas. Esta interrupção teve um impacto tangível, retardando ou até mesmo interrompendo avanços russos que antes pareciam inexoráveis. Em um ponto, as forças russas pareciam prontas para fazer incursões significativas, tendo até mesmo infiltrado partes de Pokrovsk. No entanto, a maré mudou, e a situação agora reflete uma espécie de impasse, onde contra-ataques ucranianos se tornaram uma característica regular da paisagem. Esses contra-ataques, embora limitados em escopo, provaram ser eficazes em recuperar território e manter as forças russas em alerta. Os desafios logísticos enfrentados pelo exército russo têm agravado suas dificuldades, enquanto as operações de drones ucranianos continuam a avisar e interromper suas cadeias de suprimentos. Esta guerra de atrito contínua destaca a importância da logística na estratégia militar moderna, onde a capacidade de sustentar operações pode frequentemente determinar o resultado dos confrontos. O sucesso do exército ucraniano em explorar essas vulnerabilidades fala de seu discernimento estratégico e flexibilidade operacional. Os ganhos em Pokrovsk, embora modestos, refletem uma tendência mais ampla nas linhas de frente, onde as forças ucranianas estão cada vez mais encontrando maneiras de desafiar e contrariar os avanços russos. A situação permanece fluida, com ambos os lados envolvidos em uma dança constante de ataque e defesa, cada um buscando explorar as fraquezas do outro enquanto fortalece suas próprias posições. Ao nos aprofundarmos nas intricácias deste conflito, torna-se evidente que as forças ucranianas não estão meramente reagindo às iniciativas russas, mas estão ativamente moldando a dinâmica do campo de batalha. Sua capacidade de montar contra-ataques bem-sucedidos e interromper a logística inimiga fala de um nível de sofisticação estratégica que desmente as narrativas muitas vezes simplistas que dominam o discurso público. Neste complexo teatro de guerra, onde a informação é tanto uma arma quanto um escudo, os esforços do exército ucraniano para se adaptar e inovar oferecem lições valiosas sobre a natureza evolutiva do conflito. À medida que a história se desenrola, somos lembrados da coragem e resiliência que definem aqueles que estão na linha de frente,
Suas ações inspiram não apenas uma nação, mas também um público global que assiste com expectativa contida, ansioso para ver o que o próximo capítulo trará. A pergunta permanece: como esses desenvolvimentos moldarão o futuro do conflito? As forças ucranianas continuarão a construir sobre seus sucessos, ou o exército russo encontrará uma maneira de recuperar a iniciativa? Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a permanecer engajado e informado, juntando-se a nós enquanto exploramos a narrativa em desenvolvimento de coragem, estratégia e a busca implacável pela liberdade e justiça. Fique atento e vamos continuar esta jornada juntos. Ao concluirmos nossa exploração, fica claro que o conflito ucraniano é um mosaico de estratégias complexas, resiliência humana e as dinâmicas sempre mutáveis da guerra moderna. Os eventos que se desenrolam em Belgorod, a leste do rio Siversky Donets e em Pokrovsk, oferecem um microcosmo da luta mais ampla, onde cada escaramuça e manobra acrescenta uma nova camada à intrincada narrativa desta guerra. As forças ucranianas, firmes em sua determinação, demonstraram uma impressionante capacidade de se adaptar aos desafios que enfrentam. Seu foco estratégico em interromper a logística russa, exemplificado pelo uso bem-sucedido de drones FPV, destaca uma compreensão aguçada da natureza multifacetada dos campos de batalha contemporâneos. É uma estratégia que aproveita a tecnologia e a inovação, ecoando o antigo ditado de que guerras são vencidas tanto pela engenhosidade e planejamento quanto pela força bruta. Os contra-ataques ucranianos, embora limitados em escopo, demonstraram um acume tático que continua a surpreender observadores e a frustrar as forças opostas. Essas ações ressaltam um tema mais amplo de persistência e adaptabilidade, qualidades que ressoam profundamente com aqueles que apreciam as intricácias da estratégia militar e o espírito duradouro daqueles que lutam por sua pátria. Ao considerarmos os desenvolvimentos em andamento, é importante reconhecer o papel da informação, tanto sua disseminação quanto seu controle. A névoa da guerra, um conceito tão antigo quanto o próprio conflito, persiste na era digital, onde o fluxo de informações é tanto um ativo quanto um campo de batalha. A liberação seletiva de relatórios, o timing dos anúncios e a modelagem estratégica das narrativas desempenham um papel fundamental na influência das percepções e na manutenção do moral. Para aqueles que acompanham esses eventos de perto, o desafio reside em juntar os fragmentos de informação para formar um quadro coerente das realidades no terreno. É uma tarefa que requer discernimento, paciência e uma disposição para olhar além das manchetes para entender as correntes mais profundas que moldam o conflito. A guerra ucraniana, como tantas outras antes dela, é um testemunho dos temas duradouros do conflito humano. Coragem diante da adversidade, a luta pela soberania e a busca incessante por paz e segurança. É uma história que captura a imaginação e agita o coração, lembrando-nos tanto dos custos da guerra quanto do espírito indomável daqueles que lutam por um futuro melhor. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, surge uma pergunta instigante: que lições este conflito legará às gerações futuras? As estratégias e inovações empregadas aqui redefinirão os princípios da guerra ou servirão como contos de advertência sobre as complexidades e desafios inerentes aos conflitos modernos? Estas são questões que convidam à contemplação e ao diálogo, encorajando-nos a nos engajar com o mundo ao nosso redor, com curiosidade e empatia. Em conclusão, estendemos nossa gratidão a você, nosso público, por se juntar a nós nesta jornada de exploração e entendimento. Seu interesse e engajamento são inestimáveis enquanto navegamos pelas complexidades desta história em desenvolvimento. Convidamos você a continuar seguindo esses desenvolvimentos conosco, a se manter informado e inspirado pela coragem e resiliência que definem este conflito. À medida que novos capítulos se desenrolam, estaremos aqui para trazer a você as últimas percepções e análises, oferecendo uma janela para o mundo da estratégia, conflito e a busca implacável pela liberdade. Obrigado por assistir e por seu apoio contínuo. Esperamos explorar os próximos desenvolvimentos com você, enquanto buscamos entender e compartilhar as histórias que moldam nosso mundo.
Até a próxima, mantenha-se curioso e conectado.